PT tem a intenção de criar uma Guarda Nacional e despolitizar as Forças Armadas. Se você ainda acredita que o PT não vai transformar o Brasil numa Venezuela, eu sinto te desapontar, mas o Brasil já está se tornando uma Brazuela. E isso começou quando você, petista, digitou 13 e confirma. Eu me chamo Hugo Dantas, esse é um episódio do Pense Sociedade Anônima e hoje eu vou comentar aqui com vocês duas reportagens que falam sobre esse assunto, da intenção do PT de criar uma Guarda Nacional para, segundo eles, despolitizar as Forças Armadas do Brasil. É notório que logo após as eleições começaram muitas manifestações por todo o país acerca do resultado que foi apurado nas urnas. Mais de 50 milhões de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro não reconhecem Lula como sendo seu presidente e cobram resposta das autoridades quanto à legalidade do que se deu no processo eleitoral. Tivemos muitos problemas na campanha do Jair Bolsonaro, que teve muito conteúdo censurado, muitos apoiadores censurados pelo TSE, entre outras coisas. E agora que o PT ganhou a eleição, muita coisa está aparecendo. E um assunto que foi pouco comentado na mídia durante as últimas semanas, o PT pretende criar uma Guarda Nacional para despolitizar as Forças Armadas. E eu vou te explicar o que é isso que eles vão criar e quais são as verdadeiras intenções do partido com essas Forças Armadas. Aqui, segundo a reportagem da Revista Oeste, a ideia partiu do ex-ministro da Defesa, chanceler Celso Amorim, e a iniciativa ela é similar ao que foi adotado pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. A ideia é tirar do Exército o dever de atuar em crises relacionadas à segurança pública. O que é isso? As GLOs, toda vez que a gente tem um problema de segurança pública que as forças de segurança convencionais não conseguem tomar providências, normalmente o presidente decreta uma GLO, que é Garantia de Lei e Ordem, e as Forças Armadas acabam fazendo uma intervenção federal ali para tomar conta. O que os esquerdistas querem é que, eles dizem que querem, aliás, que não seja um general de esquerda, mas um legalista e consciente do seu dever. Que dever é esse, não sabemos. Esse assunto surgiu durante uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ainda no mês de setembro, enquanto estavam acontecendo as campanhas eleitorais, mas aí foi dado pouca audiência para isso. Agora, logo depois do Lula ganhar essa eleição, a Revista Oeste, que estava censurada também, trouxe isso à tona, jogou um holofote em cima e eu achei pertinente comentar aqui com vocês. Para Amorim, segundo a reportagem, a política moderna requer outras medidas. Segundo ele, em termos de programa, vivemos uma situação tão anormal que é preciso recuperar a normalidade. Eu não sei que normalidade é essa que esses petistas querem recuperar a todo custo. Que normalidade? A normalidade da corrupção? A normalidade da roubalheira? Que normalidade é essa? Não sei. E aí ele salienta aqui na reportagem e pretendem despolitizar as Forças Armadas de maneira que passem a se dedicar à sua tarefa principal, a defesa da pátria. Então eles querem tirar as Forças Armadas do jogo, deixar elas engessadas, presas e ter ali uma Guarda Nacional para atuar em situações de segurança pública. Na teoria, você pode pensar, realmente as Forças Armadas é algo desproporcional, você usar uma força bélica tão poderosa para cuidar de assuntos dentro do território nacional correlacionados à segurança pública. Mas aí é que está o problema. A matéria continua falando aqui que a resolução do Encontro Nacional dos Direitos Humanos do PT de 2021 afirma que a atual cúpula das Forças Armadas é cúmplice da conduta do governo de Bolsonaro. O texto diz que não há como separar as Forças Armadas da catástrofe, presta atenção, que é a atual gestão do país. Que país que esse povo está vivendo? O Bolsonaro sai da presidência agora com uma das menores taxas de desemprego, com a inflação que estava decrescente, deixa o caixa do governo com dinheiro, as estatais todas dando lucro, a casa organizada. Que catástrofe é essa? Catástrofe que eles não podem estar ali, né? Passando ali os amiguinhos deles ali. Essa acho que é a catástrofe, o planeta que essa galera tá vivendo. Infelizmente, né? O povo acabou sendo manipulado aí pela velha imprensa, pelo ativismo aí judicial e, infelizmente, a partir de 2023, acho que a gente vai ter que conviver com o Nine lá na presidência. A parte mais grave aqui dessa Guarda Nacional, como estava falando, de o que tem as Forças Armadas realmente uma força desproporcional para atuar em questões de segurança pública. Meu filho, vindo do PT,
você pode esperar que boa coisa não é. E o general da reserva fez a sua análise acerca do assunto e criticou essa atitude do PT, e ele revela que o verdadeiro objetivo por trás dessa ação do PT é criar uma polícia fortemente armada, uma força fortemente armada para servir não à população, não à nação, não ao Brasil, mas para servir ao partido político. Segundo aqui diz a reportagem, o general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva criticou o PT, que propôs a criação da Guarda Nacional sugerida pelo ex-ministro da Defesa Celso Amorim. Disse ele aqui na reportagem da revista Oeste: a instituição de uma Guarda Nacional pelo governo do PT, com a desculpa de despolitização das Forças Armadas, significa, na verdade, a criação de uma força armada do PT politizada e a serviço do partido. Ele ainda diz que a história já nos ensinou no que as forças armadas politizadas podem se transformar. Por exemplo, a SS da Alemanha nazista. Na visão do general da reserva, Luiz Eduardo, o que o PT quer criar é a própria SS, para trabalhar a serviço do partido, perseguindo aqueles que se opõem, perseguindo aqueles que vão usar da sua liberdade de expressão para se manifestar e se opor contra o partido. Assim como aconteceu, exatamente como aconteceu na Venezuela, quando a população foi para a rua protestar contra Nicolás Maduro. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito vigilante e, por hipótese alguma, deixar que uma proposta como essa chegue no Congresso e tenha andamento. E se isso acontecer, vai ficar muito pior, que a gente já estamos vivendo um momento de exceção por conta do ativismo judicial e também das canetadas aí do, né? Vocês sabem quem? Cala a boca do povo, então vocês sabem muito bem. Você imagina se esses caras, além de ter o ativismo judicial, eles ainda tiverem uma força armada própria, que dizem que ainda que essa Guarda Nacional ela vai absorver recursos e materiais humanos que seriam destinados às Forças Armadas. E ainda o general Rocha Paiva, ele ainda salienta aqui no comentário dele à revista Oeste, que as forças armadas lá da SS, a SS nazista, elas tinham um poder bélico equiparado ao exército alemão. A Força Guarda Nacional da Venezuela tem um poder bélico equiparado ao exército venezuelano. Então você imagina se aqui no Brasil a gente tem uma Guarda Nacional armada e equipada para ser atuada contra o povo, né? Eu me lembro de um tempo atrás, quando estava tendo as intervenções federais no Rio de Janeiro, um generais que estava à frente, eles dizendo que não gostavam de fazer esse tipo de intervenção, porque representava colocar soldados brasileiros apontando armas para cidadãos brasileiros, e isso não era algo que a força gostava de fazer. E o que o PT está querendo criar, aparentemente, é uma força que vai, sim, sem dor na consciência nenhuma, apontar a arma na cara dos brasileiros que forem às ruas, que forem protestar. Então o Rocha Paiva, aqui finalizando a reportagem da revista Oeste, ele ainda lembra que em 2016, uma autocrítica que o PT se fez foi de não ter se infiltrado no meio militar para controlar. Então, o que o PT quer, na verdade? Já que eles não conseguiram controlar as Forças Armadas, e sabendo que as Forças Armadas têm um maior apreço e são mais ligadas com o presidente Jair Bolsonaro, eles sabem que não vão conseguir corromper as forças, que não vão conseguir acordos políticos com os generais e ter a força ao lado deles para eventuais coisas. Então eles querem criar a própria força deles a serviço do partido. Então é isso que fica claro aqui com a reportagem. Primeiro o PT com a intenção de criar e a análise do general, que se eles criarem essa força, a gente pode esperar que vai ser aí aos moldes de uma SS nazista para perseguir opositores e aqueles que vão contra a ideologia deles, né? Então devemos ficar muito vigilantes quanto a isso, devemos observar muito bem tudo isso para não ser pego de surpresa e também para que a gente possa exercer os nossos direitos de fiscalizar e cobrar. Porque se nada acontecer e o ex-presidente Lula tomar posse em 2023, a única coisa que a gente vai poder fazer é fiscalizar e cobrar, ir para as ruas e fazer oposição e mostrar para eles que a gente não vai aceitar que pautas
anticristãs, anticonservadoras e tudo mais não vai passar, que a agenda deles não vai passar. Se eles tiverem essa guarda ao lado deles, vão sim perseguir e acontecer exatamente como aconteceu na Venezuela. A gente sabe que esse papo de guarda nacional só serve para perseguir manifestante e se expressa contra o governo. Então, meu amiguinho, como eu disse para você, se você não acredita que o Brasil vai virar uma Venezuela, tá aí. O Lula já recebeu os parabéns do Maduro, o Maduro já disse que eles vão continuar com a agenda de cooperação e o PT sinaliza a intenção de criar uma guarda nacional similar ao que o Hugo Chávez criou na Venezuela. Mais Brazuela do que isso, só picanha de cachorro.